Maravilha, Top Media News de volta. A pauta é livre, gente. Manhã movimentadíssima em Campo Grande, na política de Mato Grosso do Sul. O chefão do PT, né? O ex-ministro José Dirceu esteve em Campo Grande. Daqui a pouquinho você vai ver todos os detalhes e tudo que ele abordou nesta vinda para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? Nós vamos repercutir todos os destaques de uma audiência pública que aconteceu na manhã dessa sexta-feira aqui na Câmara Municipal. Também polêmica, né? Teve polêmica nesse encontro. Mas nós vamos falar de polêmica também da deputada Érica Hilton, tá? Que ela fez um desabafo, porque ela tem sido cobrada pelos itens de luxo que ela compra, né? Sapatos, bolsos, batom, maquiagem, não sei se peruca ela compra, enfim, com valores muito altos. Isso a oposição tem feito cobrança a ela. Ela fez um tremendo desabafo que daqui a pouquinho você vai conferir aqui no A Pauta é Livre. Tem também quem? Camila Jara, de novo nos holofotes. Dessa vez ela vai destacar a quantas anda o processo dela no Conselho de Ética por ter agredido Nicolas Ferreira. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no A Pauta é Livre. Maravilha, Marco Codiola. Muito obrigado, viu? Bom trabalho aí para você, tá? Seja bem-vindo de volta ao A Pauta é Livre. Gente, o chefão do PT, tá? Para muitos jornalistas, inclusive, intelectuais, jornalistas, bastidores da política, dá-se conta que José Dirceu é um dos principais mentores do Partido dos Trabalhadores, tá? Ele é uma figura altamente intelectual, tem uma história inusitada, enfim, uma história toda diferente. Ele participou aí de grandes movimentos na década de 60, quando aí da Revolução, né? Quando ocorreu a Revolução em 64, ele participou disso, ele confrontou, né, com os militares. Ele que tem aí a história em si do Brasil se confunde com José Dirceu, viu? Um sujeito intelectual, experiente, participou ali do que seria o Congresso de Biúna, lá em São Paulo, isso também na década de 60. Participou da guerrilha, foi preso, recebeu treinamento para suportar tortura em Cuba. O sujeito tem bastante um histórico, né? Experiência. E também foi ministro, né? Na volta aí ao regime democrático, foi ministro aí várias vezes dos governos Lula e Dilma. E hoje comanda aí, está de volta, recém-absolvido, né? Das acusações na Lava Jato, foi condenado no mensalão, cumpriu pena no mensalão e hoje está articulando aí uma possível candidatura para deputado federal. Isso, ele quer voltar ao Congresso ano que vem, 2026. Bom, nesse encontro, para explicar para você, existe uma ferrovia que liga o interior do estado de São Paulo, Bauru, até Corumbá, passa por Três Lagoas, depois vem para Campo Grande. Uma ferrovia que foi extraordinariamente importante para o Mato Grosso do Sul. Depois foram abrindo outras malhas e ela foi caindo no esquecimento. Então essa audiência pública que o José Dirceu participou, tá? Foi para falar da retomada dessa ferrovia chamada aí a Malha Oeste dessa ferrovia. Hoje essa ferrovia ela está a licença, né, a concessão é de uma empresa privada, se chama Rumo Logística, mas essa empresa não se interessou muito, fez poucas modificações, poucas melhorias, e aí o Tribunal de Contas cassou aí, encerrou a concessão e a partir de 2026 não terá mais concessão. E aí volta para as mãos do governo federal. E aí é que essas pessoas aí, tanto o Zé Dirceu quanto os deputados aqui, o Zeca do PT, o Pedro Kemp, Vander, estão tentando fazer o quê? Atrair investimentos para que haja uma parceria público-privada e retomar essa obra, inclusive, gente,
com um dos temas mais importantes que existe hoje no momento, em Mato Grosso do Sul, que é a rota bioceânica, que aí você faz a integração desta ferrovia para exportar produtos aí, inclusive, para o Peru e para o Chile, né? Que ali você tem a saída pelo Oceano Pacífico e você vai chegar até o mercado asiático, tá? Então foi uma audiência muito importante, tá? Só que nós, claro, fizemos a cobertura de toda essa questão da ferroviária, mas nós focamos na política, gente, na política. José Dirceu tem todo um histórico político e por isso a gente questionou a ele se Lula está certo em relação à postura de se manter aí altivo diante das investidas de Donald Trump. Vamos ver o que o ex-ministro de Lula, todo poderoso do PT, falou com exclusividade à nossa equipe, a equipe do Top Media News. Bora lá. É questão política. Nós não podemos aceitar uma ingerência no Poder Judiciário brasileiro no Poder Legislativo, porque a anistia é com o Legislativo. Processo penal, e mais um processo de conspiração contra o Estado Democrático de Direito para dar um golpe de Estado, é que a Suprema Corte, como nos Estados Unidos, os americanos vão permitir que um outro Estado, um outro governo interfira na Suprema Corte americana, interfira na Câmara de Representantes ou no Senado dos Estados Unidos? Não, nós não podemos permitir. Por isso o presidente está conduzindo muito bem, não precisa meu conselho, está conduzindo muito bem. Mas parte da imprensa tem criticado o presidente por não telefonar para o Trump. O senhor acha que essa ligação é arriscada, ela é perigosa, ou é uma ligação que pode resolver a questão do tarifário? Você sabe que o Trump me indicou um embaixador dos Estados Unidos no Brasil? Sim. Então você acha que o Trump quer negociar? O problema do Trump é política, ele não quer negociar com o Brasil, não quer negociar com o Lula. Não tem nenhuma necessidade de ele fazer o que ele está fazendo. Ele está fazendo por razões políticas. Então não tem, o Lula não pode. O Brasil é um país soberano, ele não pode admitir isso. O Lula está corretíssimo. Tem negociações, Itamaraty, os senadores brasileiros que foram, as empresas, a Embraer fez, e há meios de se estabelecer a negociação e meios de estabelecer nenhum país do mundo, um presidente liga para o outro. Tem embaixadores, tem representantes que se reúnem, preparam. Você acha que o Putin está se reunindo agora? Eu acho que às 3 horas no horário brasileiro. Vai se reunir no Alasca. Isso não foi preparado durante meses? Então não é assim. Isso é um pretexto daqueles que no fundo concordam com o que o Trump está fazendo. Quer dizer, você não pode perder o sentido da soberania, da democracia, da defesa do interesse do país por razões políticas internas. É questão política. Bacana, bacana, Marco Codiola. Olha aí, tá aí, ó, o chefão do PT, tá? Intelectual José Dirceu. E ele falou isso, gente, com exclusividade aqui, ó, nessa aqui, Marco Codiola. Exclusividade, viu? Parabéns a toda a nossa equipe aí. Parabéns, sabe a quem? A mim. Esteve lá lutando por essa entrevista para levar para você, viu? Essa entrevista bacana, pode ser que repercuta até, inclusive, aí em redes nacionais, tá bom? Seguindo o assunto, voltamos a falar com ele, tá? O José Dirceu esteve aí, ele participou de uma entrevista coletiva, dessa vez foi uma coletiva com participação de todos, e ele falou aí, eu o questionei a respeito desse movimento político que o mundo faz hoje à direita, né, ao espectro político da direita. Né? Muitos países, por exemplo, países importantes, né, não que outros não sejam, mas enfim, países fortes como a Argentina, por exemplo, deu uma guinada muito grande à direita. Nós temos Portugal, que está na centro-direita e pode, nas próximas eleições, já rumar aí para a direita. Nós temos a primeira-ministra Giorgia Meloni na Itália, de direita também. Nós tivemos na Alemanha centro. Enfim, são vários os países do mundo que estão elegendo políticos, né, e gestores, presidentes ou primeiros ministros de direita. Então eu questionei isso ao ex-ministro José Dirceu, e ele respondeu, não queria responder tudo, porque o assunto era, obviamente, a ferrovia. Mas ele deu uma palhinha aí
do que ele acha que está acontecendo no mundo e se o que ele chama de extrema-direita vai vencer. Bora lá. Já bem, se nós olharmos o mundo nos últimos, desde a Primeira Guerra Mundial, regimes como o Trump quer implantar no mundo não sobreviveram à aspiração de liberdade da humanidade. Nasce passivo foi enterrado na Segunda Guerra Mundial e a direita não dominará o mundo, pode ter certeza. Já bem, se nós olharmos. Bacana, isso mesmo. Rapidinho, Marco Odiola, manifestação aí do petista, tá? Deixa eu só situar para você, a mesa hoje estava repleta de políticos ali, tá? Nós tivemos aí a Camila Jara, esteve presente, conversamos com ela também. Tivemos a Luísa Ribeiro, que foi a proponente dessa audiência. Nós tivemos aí o Zeca do PT, nós tivemos o Pedro Kemp, nós tivemos o Vander Lobé, tivemos o vereador já do PT e o Landmark, que são vereadores do PT também. Nós tivemos lideranças do PT lá e sindicalistas, tá? Do PT nessa audiência na manhã de hoje lá na Câmara Municipal. Quem esteve lá, inclusive, foi o anfitrião do evento, foi o vereador Pape, viu? O Pape fez uma reflexão aí sobre a importância desse tipo de evento acontecer na Câmara Municipal, nessa aqui, ó, Marco Odiola, na Câmara Municipal, e a importância do tema, né? A discussão de uma ferrovia que, segundo aí o José Dirceu, e outros também, técnicos, inclusive, do setor, dizem que a retomada dela pode alavancar o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, que já é um nível positivo, pode alavancar ainda mais, porque Mato Grosso do Sul é passagem, né? É corredor da rota bioceânica, e essa ferrovia pode incrementar aí o modal até chegar nos portos aí do Chile e depois conquistar o mercado asiático, que hoje é um dos mercados mais promissores dos próximos anos. São 3 bilhões de pessoas naquela região, os Estados Unidos de olho, o Brasil de olho, todo mundo de olho, porque é um mercado que vai consumir mais e é um mercado gigantesco, de 3 bilhões. Então, essa rota ferroviária aqui em Mato Grosso do Sul, se retomada, pode gerar maior desenvolvimento. Vamos ver o que o Pape, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, falou. Os meus 2 pontos aqui são muito rápidos. Primeiro, dizer que no início da trajetória dessa mesa diretora, Zé Dirceu, nós nos comprometemos com esta casa e com os colegas de trazer protagonismo ao Parlamento Municipal, que por um tempo ficou aquém dos grandes debates da cidade. E você só tem protagonismo quando se expõe a grandes assuntos, e nesse momento cumprimento meu amigo, vereador Dr. Vitor Rocha, que está aqui conosco também, demais vereadores, nossa vereadora de Bauru, que está aqui também, vereadora mais votada na cidade de Bauru. E protagonismo só se dá quando você se expõe aos assuntos, trazendo o debate, esclarecendo isso para a população. Então hoje aqui nada mais do que isso, quando a Câmara Municipal de Campo Grande, que é a sede dos grandes debates, independente se eles são nacionais, estaduais ou municipais, a Câmara é a sede dos debates, e é aqui na Casa do Povo que nós precisamos ter a interlocução com os poderes e com a população, a fim de achar soluções para os assuntos profundos do Brasil. E quando a gente fala de desenvolvimento, a linha ferroviária é desenvolvimento para toda a região centro-oeste do nosso país, né, coligado com o nosso estado co-irmão, São Paulo, da onde demanda as nossas produções aqui sul-mato-grossenses. Então, dizer da minha alegria, e hoje estou como um anfitrião aqui, esse é o meu papel, porque estou ansioso para ouvir o debate dessas grandes personalidades que aqui vieram hoje, e quem ficar para a audiência vai levar daqui, vai sair daqui abastecido de muita informação sobre o tema. E mais uma vez, parabéns e grato a Vossa Excelência por me convidar a presidir essa audiência hoje. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado.
Beleza, beleza. De volta com A Pauta é Livre, Top Media News. Ô, Codiola, falando em Ásia, sabe quem está na Ásia? Governador Hidel. E toda uma comitiva de empresários, de políticos, tá? Buscando o quê? Isso que eu acabei de falar agora há pouco. O mercado asiático vai ser o mais importante nos próximos anos. Já é. Vai se tornar muito mais importante nos próximos anos, em razão da população, né? O poder de ganho, poder de renda aumentar, e essa população que é uma das maiores do mundo, 3 bilhões de pessoas, então muitos países estão de olho. Eduardo Hidel está lá, tá? Singapura, Índia e Japão, tá? São esses 3 países que essa comitiva, inclusive, conta com o presidente da FIEMES, né, Sérgio Long, e toda uma comitiva de empresários para vender Mato Grosso do Sul para o mercado asiático, tá? Mostrar as potencialidades, mostrar que aqui tem áreas grandes, né, que aqui tem um clima propício, enfim, diversas qualidades, tem questão do turismo também, enfim, mas tem muito espaço para receber investimentos de empresas, tá? Foram acionadas aí, contatadas, gigantes, né? Gigantes japonesas, no ramo de nutrição animal, inclusive. Então foi feito toda uma conversa. O governo de Mato Grosso do Sul está vendendo, no bom sentido, né? Vendendo as potencialidades do Estado para atrair o capital privado, que é o capital privado aqui que vai, né? Que se tornou importante, né? A partir de agora, para gerar emprego e renda em Mato Grosso do Sul. Então, Hidel volta dia 14, é isso? 15? 15. Deve estar voltando já. A viagem é longa, não é mesmo de avião aí, são 23, 24 horas de viagem, então eles devem estar voltando com resultados que a gente vai mostrar para vocês dentro de alguns dias, tá? Bacana, quero agradecer quem? A Nadir Martins, a Cris Souza, boa tarde. Ô Cris Souza, boa tarde, viu? Obrigado pela audiência, Nadir Martins, que bacana ter vocês aqui na nossa audiência com esses assuntos. Campo Grande não para, todos os dias tem sido feito de polêmica, e agora nós vamos ver mais uma, tá? Mais uma polêmica. Neste evento da ferrovia lá na Câmara, nós conversamos com quem? O Pedrocian Neto, tá? Pedrocian Neto, deputado estadual pelo PSD, e a gente perguntou mais um pouquinho da parte política, né? Se o Lula está certo em se manter e não ligar para o Trump, se o Lula está certo em manter essa postura mais altiva, mais agressiva contra o Trump. Nós vamos ver o que o deputado falou. E só para fazer um adendo aqui, esse evento das ferrovias tem uma importância para o deputado, porque o governador Pedro Pedrocian, avô dele, foi presidente da Noroeste do Brasil. Inclusive, incentivou, é tido como uma das pessoas, um dos governantes que mais incentivaram e fomentaram a ferrovia. Quando essa ferrovia passava por aqui, ia até Corumbá, né? Terminava em Corumbá e depois seguia para Bauru. E então ele foi um grande fomentador, isso foi destacado como um grande fomentador. Mas sobre a política, Pedrocian Neto, tá gostando nada do que Lula tá fazendo. A postura do Lula não tá legal. Vamos ver o que o Pedrocian Neto acha. Eu penso o seguinte, que quem deu causa ao problema foram os Estados Unidos com a atitude do Trump. Porém, e aqui é um grande porém, creio que erra a diplomacia brasileira ao fazer provocações desnecessárias ao governo norte-americano, como, por exemplo, colocar em pauta a criação de uma moeda dos BRICS, que não é pauta da China, que não é pauta da Índia, que não é pauta da Rússia, e tampouco é viável ser feita entre o Brasil. Então, eu creio que essa é uma provocação absolutamente desnecessária e que está dando no que dá. Agora, eu lamento que talvez uma parte do governo brasileiro esteja lucrando politicamente com a crise. Então, nós estamos sendo, na verdade, do mato sem cachorro. Show de bola.
Estou conferindo aqui o restinho da entrevista do Pedrocian Neto. Bacana. Entrevistaça, viu? Ele é deputado e ele, gente, ele é economista, tá? E ele comentou também que as milhares de trabalhadores no Brasil e em Mato Grosso do Sul já sentem os efeitos do tarifaço do Trump, tá? Os efeitos negativos, eu digo, né? Apesar do governo aí ter lançado uma linha de crédito para atender esses produtores, esses empresários, essa ajuda não é instantânea, né? E o prejuízo muitas vezes já está chegando, já teve demissões, tá? E pode haver mais, tá bom? Infelizmente, esse é o cenário do nosso Brasil. Idalina Monte, também na audiência. Idalina, olha, polêmica, né, Idalina? Uma polêmica atrás da outra. Nós vamos falar agora de quem? Da Camila Jara, deputada do PT, militante e ativista. É um quadro jovem do PT que se destacou bastante, deputada federal. Ela que foi denunciada ao Conselho de Ética, a Corregedoria, aliás, primeiro passo pela Corregedoria. Ela agrediu o deputado Nicolas Ferreira, tá? Uma agressão que foi registrada aí parcialmente, registrada em vídeo, e agora ela está aguardando ser notificada. Ela foi oficialmente denunciada, está aguardando ser notificada. Pelo que eu entrevistei a Camila hoje. Nós conversamos com a Camila Jara, falei com ela lá na mesa da Câmara Municipal e ela falou assim que não está muito preocupada e está confiante. Vamos ver os detalhes dessa entrevista na Câmara Municipal. Oi, gente, tudo bem? Todas as denúncias que foram feitas a mim estão na Corregedoria da Câmara. Os deputados já apresentaram, já tem um prazo para apresentar sua defesa. Eu não fui notificada pela Corregedoria porque a minha denúncia não foi apresentada pela mesa, foi pelo PL. Mas nós estamos tranquilos. Eu fui acusada pelo deputado Nicolas de agredi-lo nas partes íntimas. Nós já temos um VAR comprovando que isso não aconteceu. Nós seguimos firmes na luta e fica o recado para que a gente volte a recuperar a essência da política, que o parlamento seja espaço para grandes debates. Naquela semana nós deveríamos estar debatendo como salvar os empregos da população. A gente está agora nessa semana discutindo como evitar a utilização de crianças nas redes sociais, a exploração sexual. O que a gente não conta é que esse projeto, o 2638 do senador Alessandro, está na pauta, a urgência dele para ser votado desde antes do recesso parlamentar. Esse projeto não foi votado por conta da obstrução feita pelo PL. Esse projeto não andou para frente, essa discussão não andou por conta da bagunça que está sendo feita pelo interesse de projeto pessoal. E nós, naquele dia, queríamos evitar esse sequestro da Câmara e é uma infelicidade que isso esteja acontecendo. Agora que a gente recupere a política como um lugar de ponte, como um lugar de diálogo, e mais do que isso, como um lugar de resolução dos conflitos que a população interfere. Essa semana é semana da gente focar na batalha que a gente vai enfrentar com as Big Techs, que são quem realmente está lucrando com a exploração sexual infantil. Isso já era para ser discutido e, repito, não foi discutido por conta dessa interferência do PL que está sequestrando a Câmara. Infelizmente já tem quase um mês e a gente segue tranquila porque as provas estão aí. Legal, legal, legal. Tá aí, ó. A Camila revoltada. Por que ela tá revoltada? Porque ela queria avançar nos projetos de lei, articular os projetos de lei. E os bolsonaristas, na noite do dia 6 de agosto, trancaram a mesa, tá? Dormiram lá no plenário, não deixaram ninguém retomar os trabalhos. E isso deixou a Camila Jara fuleira da vida, viu? Fuleira da vida. E aí, enfim, teve aquele caso de agressão. Ela vai responder agora. E ela tem um prazo aí para apresentar o contraditório, tá? Fica a polêmica aí. Olha, a Gleiciane tá igual eu. Gleiciane Dutra é nossa internauta aqui ativa. E ela tá dizendo o seguinte, olha, todo dia tem uma polêmica na justiça. Quando não tem, fica até sem graça. Eu já tô sentindo, olha, quando não tem uma polêmica no Twitter, eu já sinto abstinência já. É quase que uma dependência já de polêmica, que a gente vai se acostumando, né? O Brasil acontece tanta coisa. E você quer ver mais uma?
Mais uma polêmica, e da grossa, polêmica da grossa. Você vai ver a deputada Erika Hilton, que foi cobrada, ela fica sendo cobrada, né, por comprar roupas caras, joias, sapatos, maquiagem, perucas. Ela compra itens caros e o pessoal que é da oposição, da turma bolsonarista, fica dizendo que ela não tem condições de comprar isso com o salário dela. E além disso, ela tem um discurso anti-americano, né, de ódio aos Estados Unidos, ódio aos símbolos americanos, mas ela vive lá, em show internacional da Beyoncé, enfim, com produtos de grife norte-americanos. Então, para o pessoal bolsonarista, ela está sendo hipócrita, né, falando uma coisa e fazendo outra. Agora, hoje ela, né, deu um tapa na mesa, né, deu um tapa na mesa porque ela falou, eu tenho direito de usar o que eu quero. Vamos ver como é que foi, Marco Codiolo, o desabafo da Erika Hilton lá na Câmara. E eu quero dizer de uma vez por todas, eu não devo satisfação do que faço com o fruto do meu trabalho. O dinheiro que eu ganho trabalhando todos os meses, assim como todos os outros deputados, eu gasto com o que eu quiser. Se eu quiser comprar bolsa, se eu quiser comprar sapato, se eu quiser comprar qualquer coisa que seja, eu não devo satisfação. Mas o incômodo desta gente não é com as minhas bolsas, com os meus sapatos e com as minhas roupas, que eu continuarei trabalhando de maneira honesta para comprar, porque não roubo joias, porque não roubo dinheiro público, porque tenho assessores capacitados do meu mandato. O ódio desta gentalha é verem uma mulher como eu, que saiu das esquinas de prostituição, que estava com o alvo da morte colocado sobre a sua cabeça, ocupando um lugar que, como ele mesmo disse, nem as suas próprias mulheres ocupam. Se fossem as mulheres, se fossem as filhas, ou as amantes, ou os amantes deles, aí tudo bem, aí estaria segurado. Agora, eles não suportam ver uma mulher negra, travesti, vinda dos lugares aonde eu vim, ocupando o lugar com que eu ocupo. E ocupo de cabeça erguida. Não me intimido diante dos canalhas. Não me afronto diante dos canalhas. E seguirei comprando aquilo que sentir necessidade. Tá aí, gente, que desabafo, hein? Brava. Muito brava, porque ela diz que trabalha suado, ganha um salário bom e compra o que ela quiser. Aí o pessoal fica botando, né? Tira foto dela e fica escrevendo, ó, relógio $2.000, sapato custa $6.000 e vai indo assim. E foi que ela estourou agora, viu? Fez um tremendo desabafo. Tá aí a deputada Erika Hilton, tá? É isso aí, gente. Com essa polêmica do dia, a gente se despede mais uma vez. Na segunda-feira a gente volta, tá bom? Pedindo sempre para você acompanhar os nossos programas, tá? O Cara a Cara com o Esquinelo, de manhã às segundas-feiras, e nós aqui de segunda a sexta, às 14 horas ao vivo. Até segunda-feira, um grande abraço e até lá!